Oi, gurizada, guris e gurias. Como é que vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Grace Luz, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Olim Portal Tarô. As nossas orientações para o mês de fevereiro. Lembrando que a leitura, bem como o tempo é fluido, coisas que são ditas aqui podem já ter acontecido, estarem acontecendo ou virem a acontecer. Isso num espaço de tempo relativo, dependendo da realidade de cada um. Gostaria de dizer para vocês também que as leituras feitas aqui servem tanto para signos ascendentes, lunares, solares, Vênus, isso. Adaptem-se. Às vezes, dá o acaso de a leitura do teu solar não condizer tanto com a tua realidade, aí tu vai dar uma escapadinha ali no ascendente e aí aquilo abre uma janela de opções, né? Por isso que é interessante a gente conhecer o nosso mapa astral. Se por acaso tu ainda não conhece, faça. Na internet tem sites confiáveis que fazem inclusive o mapa astral gratuito. Queria agradecer a presença de todos vocês, lembrá-los de não esquecer, é uma redundância necessária, de deixar o like de vocês, que é muito importante para nós, agradecendo os nossos queridos inscritos e os novatos que vêm aqui dar uma espiadinha, venham fazer parte dessa egrégora maravilhosa dos deuses gregos que coroam as nossas orientações mensais. Tudo bem? Agora chega de conversa e bora ver o que tem guardado para nós no mês de fevereiro. Olá, guris e gurias, escorpianos e escorpianas. Tudo joinha? Bom falar com vocês. Gurizada, quero lembrar vocês que as leituras são feitas numa linha de tempo de passado, presente e futuro, mas não necessariamente acontecem nessa ordem. Eu, como sou amante do tarô, né? Ouvinte assídua do YouTube, eu tenho vários canais que eu acompanho, que eu admiro, e muitas orientações feitas por vezes demoram a acontecer, às vezes 6 meses, 8 meses. Comigo já aconteceu, né? Então é uma coisa muito fluida, assim, o tempo ele é fluido, né? Na verdade, o tempo ele não existe, não tem como medi-lo, né? Então isso é uma coisa que a gente precisa organizar na nossa mente. Então, o presente, passado e futuro, esse passado ele pode ser um segundo atrás, eu sempre digo, né? E o passado e o futuro pode ser um segundo à frente, já é futuro, né? Então, organizem as suas orientações de acordo com o que melhor aprouver. A Grécia é o berço de todas as civilizações e por conta disso a energia emanada desse lugar ela é muito incrível. Por isso que o nome do meu canal é Olim Portal, porque Olimpo é a antiga habitação dos deuses. Segundo a antiguidade clássica, os deuses moravam num monte bem alto da Grécia Antiga, que chamava-se Olimpo, porque daí de lá de cima eles conseguiam visualizar tudo que estava acontecendo na vida dos mortais e poder controlá-los, né? Então, por isso o nome do meu canal. Eu sou uma apaixonada por mitologia grega desde sempre. Os canais, eu sigo vários, mas o Cartas para Lume é maravilhoso, é uma delícia aquela guriazinha, coisa mais querida, uma fofa. O Nerd, eu sou apaixonada também. O Adrien Carlos, sensacional. A Paula Prado, a Cris Honorato, né? Despertar com Cris Honorato, que é uma criatura incrível. E tem vários outros, né? Mas aí... Deixa eu pegar aqui. Mas aí... Tem tantos outros, mas só que eu não vou ter condições de falar todos, né? Senão eu vou ficar até amanhã. Mas acompanhem, sigam esse pessoal, que esse pessoal é massa. Eu me despertei, o amor ao tarô foi despertado graças a esse tarô mitológico, que foi o primeiro que eu conheci, né? Aí eu gostei muito. E aí, então, por conta disso, eu me apaixonei pelo tarô. Gurizada, eu vou pedindo desde já que vocês
curtam, deixem o like de vocês aqui. Quem não é inscrito que está nos visitando, seja muito bem-vindo. Passe a fazer parte do nosso canal. Inscreva-se. E os inscritos, um beijo da Grace Luz bem grande. Compartilhem o vídeo e principalmente comentem, deixem nos comentários aqui embaixo, eu estou pedindo para todos os signos, qual entidade mitológica vocês mais se identificam e por quê? Todo mundo já ouviu falar do Cupido, deus do amor, do Hércules, deus da força, da Afrodite, da beleza, enfim, tem vários. Então, inclusive os que vocês escutam eu falar aqui, né? Com qual deles vocês se identificam mais? Me contem aí que eu quero saber quem é o queridinho da galera. Bora começar? Vamos lá, escorpianos, então. No passado a gente tem o Paris. O Paris, ele é um príncipe troiano. Na verdade, ele raptou a rainha Helena de Troia, que era casada com o rei Menelau, porque ele se apaixonou por ela e raptou e levou ela para morar em Troia. Só que esse rapto, na verdade, foi feito porque teve uma disputa entre essas três deusas aqui, ó. A Afrodite, a Hera e a Minerva. Para ver qual era a deusa mais bela. E aí cada uma delas ofereceu uma coisa a ele por conta do prêmio e ele escolheu Afrodite. Aí a Afrodite deu para ele a mão da mulher mais bela em casamento, que era a Helena. Só que quando ele foi ver quem era a Helena era casada, então ele teve que roubá-la. E outra, casada com um general espartano, um cara quentucho das forças armadas, que tinha um exército todo a seu favor, né? Então ele roubou a Helena e levou para Troia. As cidades na época elas eram cercadas por muralhas e as muralhas de Troia eram invulneráveis. Então uma vez dentro de Troia ninguém conseguia entrar. Só que claro, o que aconteceu? Depois teve a história do cavalo e vou contar pra você depois. Mas enfim, casualmente as três cartas de vocês aqui são de Troia. Curioso, hein? A palavrinha do Paris é difícil decisão. Então no passado, escorpianos, que pode ter sido um minuto atrás ou longínquo, vocês devem ter passado por uma situação de escolha, tá? E essa escolha não foi uma coisa barbadinha, não. Foi uma coisa extremamente difícil. Tu teve que abrir mão de uma coisa, ou de mais de uma, muito importante, muito divina, muito apetitosa, muito interessante, em função de uma outra coisa. A gente sabe que toda a escolha da vida, ela nos remete a uma renúncia. Para tu conseguir uma coisa, tu tem que abrir mão de outra. Então essa é a situação do teu passado. Tu foi exposto a uma difícil decisão, que é o que diz na cartinha do Paris. Essa difícil decisão tu tomou-a, mas isso te causou um extremo desconforto. E aí tu entrou na energia do 4 de espadas, que é aquela energia de preciso parar para rever o que foi feito. Sabe, assim, passei por uma maratona muito grande e agora eu preciso descansar minha mente, porque eu preciso ver o que eu fiz. Eu preciso ver qual foi essa escolha que eu fiz. Qual foi não, porque isso eu sei, mas aqui essa escolha me levou. Será que eu fiz a escolha certa? Será que eu não fiz a escolha certa? Como foi uma decisão muito difícil, a minha cabeça ficou transtornada. Então eu precisei parar para refletir, para colocar as minhas ideias em ordem, porque na verdade estava tudo uma grande bagunça. Eu optei, mas na verdade eu não estava bem certo da minha escolha, eu fiz meio que na pressão, porque o Paris, na verdade, ele foi pressionado pelas três deusas, então ele acabou optando pela Afrodite porque ela ofereceu a aparente melhor coisa por ele. O que acontece é que essa decisão do Paris, ela foi feita pela emoção. Ele foi impulsivo e assim, a gente vai ver depois ali, mas essa decisão que ele tomou desencadeou a Guerra de Troia. Então, assim, foi uma coisa que ele fez no impulso, com a emoção, e aí desencadeou uma guerra que não durou nada mais, nada menos do que 10 anos. Ou seja, se ele tivesse agido com a razão, de repente, isso não teria acontecido, né? Possivelmente não teria. Enfim. Então, no passado, escorpiano, tu teve a necessidade de depor as armas e entrar em meditação, reclusão,
autoanálise para ver o que foi feito da tua vida, o que tu fez da tua situação, né? Essa carta que é uma carta de estagnação, de parada, e essa também é uma carta de parada. Porém, essa aqui me diz que eu estou, o 2 de paus, me diz que eu estou parado, mas que eu necessito seguir em frente. Eu não posso ficar parado a vida toda. Tô parado, mas eu não posso ficar parado a vida toda. Eu preciso, por mais difícil, por mais atordoante, por mais enervante que seja, eu preciso seguir em frente. É preciso saber viver, né? E aí me aparece um rei de paus. Eu absorvo a energia do rei de paus. O rei de paus é aquele rei que ele é um rei decidido, ele é um rei que ele tem atitude, ele não tem medo de nada, ele é um rei que ele executa, ele é um rei espiritual, é um rei, ele é uma figura que está conforme, ele agrega algumas características como poder espiritual, discernimento, linha de ação, raciocínio lógico. Então o escorpiano, tu foi imbuído dessa racionalidade que outrora tu não tiveste. Aqui foi emoção. E aí depois daquela parada, depois daquele stop, daquele pit stop que tu fez aqui, tu resolveu agir, tá? Dessa vez, apesar de tu ter um posicionamento mais racional, o naipe de paus, ele é fogo, percebam aqui, ó. É um naipe de paixões, de execução no calor do momento, tá? O que acontece é que o rei de paus, ele não teme nada. Ele vai pra execução e tá pronto pra tudo, sabe? Tipo, tô pronto pro que der e vier. No presente, olha só, a gente tem a Helena de Troia, que no caso é o amor de Paris, né? Foi a moça que ele raptou. A Afrodite deu a ele a mão da Helena e ele foi lá e raptou a Helena. Então a palavra da Helena é disputa. Por quê? Porque ela foi disputada entre o marido, que era o Menelau, o general espartano, e o Paris, que era o novo amor. Na verdade, ela foi disputada, só que assim, ela não teve muita opção, porque ela foi roubada da tranquilidade do lar e levada para dentro dos muros de Troia para viver uma grande paixão. E ela gostou dessa grande paixão. Ela se sentiu bem, ela se sentiu amada, se sentiu desejada, afinal de contas era um novo amor, um cara bonitão, né? E aí ela ficou à mercê desse novo amor, mas por outro lado, a consciência da Helena, eu creio que não deve ter ficado muito tranquila, porque por causa dela, muitas vidas foram ceifadas na Guerra de Troia. Foi por causa dessa figura aqui que a Guerra de Troia aconteceu. Então, escorpianos, nesse presente aqui, vocês podem estar aproveitando uma situação de autoestima elevada, vocês podem estar sendo disputados por duas situações, mas isso tem um ônus bem grande, que é o prejuízo de várias pessoas inocentes, tá? Isso estendam para a área familiar, para a área do trabalho, muita gente pagando pato pela tua vaidade, tá? E isso é muito ruim. Na verdade, isso é acúmulo de karma, porque uma vez que tu sabe que tu tá provocando tu tá disseminando uma guerra, tu tá disseminando discórdia entre outras pessoas, aquilo inevitavelmente acaba retornando em algum momento para ti, né? Na verdade, Grace Luz, ela foi raptada. O que ela podia fazer? Ela poderia ter dito pro Paris: não, olha, eu vou voltar pro meu marido, porque até tu me roubou e eu gosto dele. Assim, ela poderia ter feito isso, né? Ela não ficou contrariada. Ela foi raptada? Foi. Ela foi colocada na situação de surpresa? Foi. Porém, ela se manteve lá porque ela quis, né? Ela poderia ter feito esse quero voltar. Por que ela não fez? Por que ela não tá fazendo? Por que tu não tá fazendo, escorpião, Vocês estão vendo? Estão vendo o cavalo de Troia ali atrás? Por que tu não tá pensando nessa
parte mais justa da situação. Porque tu está sendo manipulado pelo diabo. O diabo, ele é um arcano que ele fala de manipulação. Percebam que ele tem umas figurinhas penduradas num fio. São marionetes, ó. O que é o diabo? O diabo é um arcano que ele nos fala dos prazeres da vida, que nos manipulam. Como assim? Sabe aquelas coisas que tu pratica ou que tu te deixa envolver, que tu sabe que não são bons para ti nem para os outros, mas que por conta do prazer que eles proporcionam, tu acaba cedendo? São os vícios, são as práticas imorais, o uso de substâncias, a permissão da vaidade, do ego, todas essas coisas que não somos programados para manter, mas que quando aparecem na vida da gente, tomam conta da gente, nos manipulam como marionetes. Tudo isso, a carta do diabo é a representação do ego, né? Tipo, se agrada o meu ego, eu vou deixar, e os outros que... Problema sério. Essa situação atual, o escorpião, está te causando uma grande dúvida, que a gente tem o 2 de espadas, que é onde a pessoa não sabe para que lado vai, não sabe o que fazer, não tem uma visão clara do que deve ser feito. Ora imaginam que deve fazer uma coisa, ora imaginam que deve fazer outra coisa, e isso atormenta a mente de vocês, né? Esse tormento... vejam que saiu de novo aqui, ó. Esse tormento leva vocês novamente pro 2 de paus. São decks diferentes, mas é a mesma carta. Que é tipo, eu tô encurralado, mas eu preciso sair disso aqui. Eu tenho que vislumbrar um lugar melhor. Onde eu tô não tá legal. Eu tô parado analisando para onde que eu vou, mas eu preciso sair do que eu tô vivendo. Eu sei que eu preciso sair. Então eu tenho que ter um plano de ação para sair. Aí no futuro, olha só que coincidência, a gente tem Troia, vaidade. Por que vaidade? Porque a cidade troiana, ela era extremamente bem cercada, como eu falei para vocês. E aí os gregos inteligentíssimos, eles criaram esse cavalo de madeira e encheram de soldados dentro e mandaram para Troia como troféu. Mandaram deixar nos portões de Troia e dizer, esse aqui é o troféu, homenageando vocês, que vocês nos venceram, vocês são mais poderosos. E aí o que aconteceu? O rei Príamo, que é o rei troiano, inflou o ego, e aí abriu os portões de Troia e deixou o cavalo entrar, pensando que era um troféu. E na verdade, à noite os gregos saíram de dentro da barriga do cavalo e tomaram conta e exterminaram os troianos. É dessa cena aqui que a gente usa a expressão presente de grego, porque os gregos presentearam os troianos com a ruína dos próprios, né? Então no futuro, escorpião, a gente tem vaidade. Aqui a gente já teve vaidade, porque ele escolheu pela beleza. Aqui a gente teve vaidade, porque a Helena, mesmo sabendo que estava errada, continuou, porque né, o ego estava inflado. E aqui a gente tem vaidade de novo no futuro. Às vezes eu recebo um presente, recebo um elogio, recebo um presente de grego e isso inflou meu ego e faz eu me sentir melhor. Mas não é bem assim. Vocês vão agir, escorpianos, no futuro, eu creio que vocês vão abrir os olhos a tempo e vocês vão incorporar o imperador. O imperador é um personagem, é um arcano maior. Quando eu digo arcano maior, são arcanos, são cartas que não dependem do nosso livre-arbítrio, são situações que a vida nos expõe. Vocês vão incorporar o imperador. O imperador é aquele cara que ele impera, ele tem ultra responsabilidade com o seu povo, com as pessoas que o seguem, né? E ele toma decisões acertadas para o seu império, né? A parte sombra do imperador é que às vezes ele é muito radical, ele é muito grosseiro, ele é muito seco, e isso pode machucar as pessoas com quem tu lida, né? Isso é uma coisa importante de se ver. Mas como ele é o imperador, ele é o senhor do seu império, ele precisa tomar a atitude correta, né? Ele não pode correr o risco de errar. Então eu creio, escorpião, que tu vai assumir essa atitude de imperador e vai sair desse antro
de vaidade em que tu te encontra já há um determinado tempo, tá? Não, isso aqui não é de hoje, já vem de um bom tempo, ó. O imperador vai ter a ajuda da rainha de pentáculos. Quem é a rainha de pentáculos? Isso aqui é uma figura feminina, tá? É uma energia feminina que é próspera, tá pronta para a vida. Ela tem condições, ela nutre, ela te ajuda, ela te dá uma força material. É como se fosse a imperadora. Não a imperatriz, a imperadora, que é aquela pessoa que tem condições, que está bem estabilizada, que não nega o auxílio a quem precisa, né? Uma pessoa com uma realidade material muito estável, tá? Então essa pessoa vai aparecer no teu caminho, se já não apareceu, né? E aí, finalmente, surge um As de Copas. O As de Copas, então, seria a integração real do imperador e da rainha de ouros, né? Seria uma sociedade, uma associação para salvar o império, tá? Das mazelas que ele veio sofrendo até agora. E o As de Copas é sempre uma nova oportunidade emocional que pode ter a ver com o teu amor próprio, o resgate do teu amor próprio. De repente, essa rainha que ela te ajuda a resgatar o teu amor próprio, mas eu creio que não, porque o imperador é cheio de amor próprio, né? Isso aqui me parece mais realmente uma relação de amor, tá? Um novo começo. Um novo começo de era de gente fina, elegante, sincera. Eu acho que é isso. Até vou botar esse nome aqui que eu achei interessante pro vídeo. Novo começo de era. Então, me parece que uma associação emocional que vai te permitir deixar para trás toda essa inconstância, toda essa... Não é nem inconstância, eu acho que aqui a palavra é leviandade, né? Porque nesse caso aqui, por conta do ego, o ego te deixou leviano, né? E isso, no fundo, o imperador sabe que ele não pode ser leviano de maneira nenhuma, porque ele tem responsabilidades com o lugar que ele ocupa e com a vida que ele escolheu para ele. Afinal de contas, ele tornou-se imperador, né? Então ele tem certas coisas que ele sabe que não são lícitas a ele. Olha o fundo do deck. Orgulho. Cuidado com o orgulho, escorpião. Às vezes o orgulho faz a gente perder oportunidades que nunca mais a gente consegue recuperar na vida. O outro fundo do deck é namorados. Realmente trata-se de uma associação romântica que tá chegando por aí. Olha, coisa boa, notícia boa. Agora eu vou ver para nós uma carta que vai nos falar de uma energia que vai nos acompanhar no mês de fevereiro, tá? De acordo com alguma entidade mitológica. Vamos ver o que ele tem para nos dizer, do que pode acontecer e de como eu devo me comportar diante disso. Olha só, a gente tem aqui a Pandora. A Pandora é aquela guriazinha que foi enviada para entregar essa caixa aqui pro Prometeu sem abri-la, e ela foi lá por conta da curiosidade, ela abriu. Quando ela abriu dessa caixa, saíram todas as mazelas do mundo, ficando somente a esperança, que a gente costuma dizer que é a última que morre. Mas que um dia morre, né? Então cuidado, escorpião. No mês de fevereiro pode te ser sugerido invadir universos por conta da tua curiosidade. E aí, a partir do momento que tu invade esse espaço, tu pode descobrir coisas que não te agradam. Coisas que vão fazer mal a ti e às pessoas que te cercam. Porque quando ela abriu essa caixa, saiu coisa e espalhou por todo mundo. Coisas irreversíveis. Então, cuidado, tá? Controla a tua curiosidade, tenta não sucumbir, tenta não cair naquela pulguinha atrás da orelha que alguém te coloca ou que às vezes a própria vida nos propõe, tá bom? O néctar dos deuses é sempre um recado, um puxão de orelha que a gente recebe da galera do Olimpo, né? Vamos ver o que tem aqui.
Quem fala conosco? Afrodite, a deusa da beleza e da fertilidade. Vamos ver o que ela nos diz. Vamos ver. A sedução e o encantamento estão em alta, mas cuidado por onde e a quem os anda distribuindo. Às vezes nos perdemos em nossa própria vaidade e isso pode não ser nada bom. Decida-se e encante. Novamente falando da vaidade. Escorpião, controla o teu ego. Controla. Lembra bem? Visualiza a história da Guerra de Troia. Foi os 3, passado, presente e futuro, para ti saiu coisas de Troia. Uma guerra cansativa. E no final, o que acontece? A Helena volta para o marido. O marido mata o Paris, que é quem a raptou, e leva ela de volta para Esparta. Ou seja, aquela maratona toda não valeu a pena, porque o herói morreu. Na verdade, o herói. Acho que o Paris é o anti-herói, né? Morreu. E ela voltou para casa com o marido e viveram felizes para sempre. Valeu a pena toda essa maratona de destruição, deixar esse rastro de morte, de injustiça com as pessoas do entorno para voltar para estaca zero? Não sei, né? Quem me diz são vocês que são os imperadores. Gurizada, repito, por favor, deixem o like de vocês. Quem não é inscrito, se inscreva. Um beijo para os meus inscritos. Amo vocês. E comentem, deixem aqui nos comentários qual a entidade mitológica que mais te chama atenção. Quero saber. E por quê? Agora sim, dou tchau pra vocês e a gente se fala no nosso próximo encontro. Beijo!